Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula e hoje vamos falar sobre algoritmo, né? Vamos desmistificar, né? Simplificar uma base tão importante na área de desenvolvimento de sistemas. Bom, eu acredito que se você chegou nesse vídeo é porque você está querendo iniciar uma carreira de desenvolvedor de sistemas, você deve estar fazendo alguma faculdade, enfim. Então vamos lá. Aqui o objetivo dessa aula é a gente entender o que é algoritmo, os principais tipos de algoritmo, por que que você precisa usar ele e como é que a gente transforma ele num aplicativo. Então a gente vai terminar a aula aqui fazendo um sistema. Eu vou tentar ser rápido, objetivo e simples, né, para que a coisa flua. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa de uma ideia. A ideia vai se transformar num aplicativo. Então é assim que funciona o fluxo, né? Você vai aprender uma linguagem e vai querer transformar uma ideia em um aplicativo. Então, para nossa aula aqui, a ideia vai ser a seguinte: criar um aplicativo, um app para realizar soma ou subtração entre dois números. Observem que eu simplifiquei a ideia, que eu diminui o escopo, o objetivo, entre duas operações específicas e dois números, para simplificar nosso projeto, para que você entenda a ideia toda, tá? Então, se eu colocasse quantos números eu quisesse, eu iria aumentar a complexidade, né? Se eu colocasse mais operações matemáticas, a mesma coisa. Então, esse é o objetivo, certo? Depois que você teve a ideia, a gente precisa traçar um plano. A gente precisa, é a mesma história, você já deve ter escutado isso. Você vai construir uma casa assim, só da cabeça? Talvez você até consiga, esses caras mais experientes, mas e os problemas que vão acontecer? Né? Então você precisa de uma planta baixa para poder construir uma casa. E o algoritmo é para você construir um aplicativo. Simples assim. Então tá, seguindo aqui, então a gente tem que fazer uma análise, né? Então, o que que eu preciso? Olha só, eu preciso informar o primeiro número, depois eu preciso informar o segundo número, informar o tipo de cálculo, né? E realizar o cálculo e apresentar o resultado. Fechou. O que que a gente tem aqui? O algoritmo, pessoal, é isso. Algoritmo é isso, simples assim. Olha só a definição de algoritmo no Googlezinho da vida. Tem lá da matemática e na informática. Olha só, o conjunto das regras. Olha nossas regras aqui, ó. Lógicas perfeitamente definidas, ou seja, a ordem aqui é importante, né? Não tem como eu realizar o cálculo se eu não informei os números. Então, perfeitamente definido que levam à solução de um problema. Qual que é a solução? Apresentar o resultado. Entendeu? Então, isso é algoritmo, tá? Então, seguindo adiante. A análise é o tal do levantamento de requisitos. Isso é para quem está estudando, tá? Todo curso, todo bom curso de análise e desenvolvimento de sistemas, né, de sistema de informação, você sempre vai ter que chegar nesse ponto que é o levantamento de requisitos. O que é levantar os requisitos? O cliente quer? O que o sistema precisa atender? Então é isso daqui, ó. Fizemos análise, fizemos levantamento de requisitos, né? E esse algoritmo, tem três formas básicas de algoritmo para a gente estudar. Então, uma delas é a linguagem natural, ou o famoso checklist, certo? Então, quando você faz um checklist para ir no mercado e não esquecer de nada, é um algoritmo. Você está organizando suas ideias. Qual que é o objetivo desse algoritmo? Não esquecer de nada, fazer a compra perfeita com tudo que você precisa, certo? Então, seguindo adiante. Aí nós temos o terceiro modelo de algoritmo, que é o desenho. Espera aí, eu vou desenhar a minha ideia para mim pensar como é que eu vou sistematizar isso, como é que eu vou transformar isso num sistema. Então eu fui lá e desenhei. E olha só, qual que é a ligação então do que é o tal do fluxograma, certo? O desenho de um algoritmo se chama fluxograma. Então, qual que é a relação que eu usei? Olha só, informe o número. Tá aqui, ó. Número um é igual a quanto? Informe o segundo número. Tá aqui, ó. Informe qual que é o tipo de cálculo que você quer. Lembra que o nosso sistema ou é soma ou é subtração.
Aí você vai fazer o quê? Isso daí é o quê? A entrada de dados, pessoal. Que você também vai estudar nos fundamentos de processamento de dados. Entendeu? Então você tem que entrar com as informações. Aí o nosso algoritmo pede assim, ó, realize o cálculo. O que esse cara aqui, ele vai definir um fluxo. Ou você vai somar, ou você vai subtrair. O que é isso daqui? Processamento de dados. Entrada de dados, processamento e o que vai acontecer? A saída de dados, o resultado. Observem, no estudo de fluxograma, os desenhos eles têm características específicas. Tá? Então, se eu bato o olho aqui nesse laranja, eu sei que é um processamento. Se eu bato o olho nesse verde, eu sei que ele é uma entrada de dados. Esse cara aqui é um direcionador de fluxo. Né? E esse desenho aqui é a saída de dados. Eu tenho o início e o fim. Certo? Então, isso daqui também é uma outra teoria apresentada aí, ó, de gorjeta. Processamento de dados. Você entra os dados, processa ele e traz o resultado. Tudo no computador, na informática, é processamento de dados. Quando você clica no mouse, você está entrando um comando, para iniciar uma ação. Ele vai fazer os cálculos e vai resultar aonde você clicou, se ele vai, por exemplo, avançar o slide, abrir o programa, tá? Se você, enfim, então tudo na informática é processamento de dados. Seguindo agora aqui para os nossos algoritmos e finalizando aqui essa próxima etapa. Então, do desenho, você transporta para uma linguagem de programação. Aqui atrás está o famoso code block. Eu sugiro a vocês a pausar o vídeo aí, ó, e tentar fazer isso daqui que é linguagem C, certo? Mas o objetivo é o que? Para finalizar nosso vídeo, eu vou pegar a linguagem que eu atuo atualmente, que é o Delphi, e vamos fazer esse sistema rodar em Delphi. Antes disso, deixa eu só passar aqui rapidamente, ó, o início, tá? Se vocês criarem lá o code block, o início dele está aqui. Do sistema. Aqui ele está definindo as variáveis, né? Num outro momento, se vocês quiserem precisar de mais algum reforço, deixe nos comentários aí, que se precisar, se tiver alguém interessado, a gente faz esse treinamento no Code Block. A maioria das faculdades, dos cursos de desenvolvimento utilizam essa excelente ferramenta para estudar. Vocês entenderem, vocês precisam de algoritmo, pessoal. É a base de qualquer linguagem, de JavaScript, de Python, de Fortran, Delphi, qualquer linguagem, tudo é algoritmo. É você raciocinar de uma maneira organizada, organizar seus pensamentos. Então aqui, ó, esses caras eles precisam de variáveis, e aqui é o famoso variável. O que é variável, professor? Cara, é um depósito. Eu preciso depositar o valor em algum lugar. É uma prateleira de informações. Então aqui, ó, nessa posição, sabe quando você vai guardar a sua bolsa lá no supermercado, sei lá, em algum lugar onde você precisa guardar as suas pertences ali. Então você vai lá e abre a caixinha com a chave, coloca lá dentro. Então é isso daí, ó, é as variáveis. Você vai armazenar as variáveis para depois fazer os cálculos, né? E aí aqui nós temos, ó, outra variável aqui, ó, a resposta, que é o resultado aqui, ó. Aí nós temos aqui os comandos. Não se assustem com esses comandos aqui, mas se você escrever assim, você está falando a linguagem do C. Sabe a linguagem português, inglês, chinês, mandarim, essas coisas todas aí? Então, aqui é a linguagem C. Então, isso daqui está falando para mostrar uma mensagem na tela e gravar dentro da variável. Aqui é a mesma coisa e a mesma coisa, comandos para gravar. Observem que aqui, ó, eu mandei 3 mensagens na tela e uma para gravar. Esse scanf é o comando em C para gravar dentro de uma variável. Olha a variável aqui na frente, ó. Aí aqui nós temos o processamento de dados, né? O processamento de dados ele vai fazer a soma juntamente com esse comando if aqui, que é o comando de fluxo, tá? Então assim, ó, ou ele vai fazer uma soma ou ele vai fazer uma subtração, né? Ou se não for nenhum dos dois, ele vai dar um erro, né? E por fim, ele vai apresentar o resultado. E esse cara aqui, ó, é o fim,
Entendeu? Se você apagar essas linhas aqui, apagar essa chave inofensiva, seu sistema para de funcionar, porque você precisa de um começo e de um fim para o computador saber aonde é que ele começa, onde é que ele termina, certo? Então nós vimos agora que finalizamos então o que que é algoritmo, organizar o seu raciocínio. Ele tem na linguagem natural, ele tem um fluxograma e ele tem linguagem de programação. Professor, precisa fazer os três? Cara, depende da complexidade. Às vezes o código é tão simples, você já vem direto para a linguagem de programação. Entendeu? Mas quando os programas são complexos, as coisas são difíceis, são sistemas gigantescos, então a gente faz as entrevistas com os clientes, e aí a gente faz a linguagem natural, ele vem nos levantamentos de requisitos, por exemplo. Ó, tem que fazer isso, 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 isso e isso. Daí uma outra equipe vai lá e desenha o fluxo. E daí passa para uma outra equipe que vai transformar em linguagem de programação. Essa equipe do fluxograma não precisa nem saber programar uma linguagem específica. Aí ele pega a linguagem e passa para a equipe de web, desenvolve em HTML. Aí ele pega um outro trecho e faz no desktop. Aí o cara vai lá e desenvolve em Delphi. E assim vai indo.